Glória a Deus. Nós temos que fazer e confiar que o Senhor, algo vai mudar no Brasil a nosso favor. Amém, Jesus. Glória a Deus. E é por isso que o Senhor nos moveu para orar para o Brasil. O ministério monoteísta. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos Êxodo, capítulo 15 e o versículo 26. Que nos diz assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós sabemos, né, que os filhos de Deus, eles estão peregrinando por todo o mundo, né? Nós que somos filhos de Deus, nós somos peregrinos por este mundo, né? Todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como Salvador, e também se torna filho de Deus, né? Que crê em Deus e recebe Jesus Cristo como Salvador, ele faz parte do povo de Deus. E nós sabemos que o povo de Deus está espalhado pelo mundo todo, né? Mas nós sabemos que isso foi uma herança que o Senhor deu, né, a nós. Nós somos o povo de Israel. Nós somos, né, o novo povo de Israel. Quando o Senhor falou para Abraão: sai dessa tua tenda e olha para as estrelas do céu e as conte, se é que você pode contá-las, né? Então Abraão saiu daquela tenda e ele olhou para o céu, e o céu, né, da onde Abraão olhou, com certeza ele viu muito mais estrelas do que a gente vê, né? Porque a gente está hoje em cidades, mas quando a gente vai em lugares que não tem iluminação e a gente sai de noite, assim, a gente olha para o céu, a gente se espanta com a beleza de tão iluminado que é o céu com as estrelas. E o Senhor falou isso para Abraão, que era para Abraão sair, olhar para o céu e contar as estrelas, se é que ele pudesse contar, porque tão numerosa ia ser a descendência dele. E que nós hoje somos partes dessa descendência. Abraão, quando ele olhava para o céu, ele não pôde contar, mas ele viu nós lá brilhando também. O Senhor estava contando comigo e com você. E nós, irmãos, somos, então, o povo de Israel que peregrina nesta nação que é o Brasil. Por todas as terras foram divididas, né, por nações, por povos, por línguas, e o Senhor escolheu essa terra para que nós pudéssemos peregrinar por ela, por essa nação, que ela é o Brasil, né? E quando o Senhor falou essas palavras para o povo de Israel, que ele estava dizendo que para eles serem atentos à voz do Senhor teu Deus, né? Para eles andarem retos, e falou para o povo que se eles guardassem os estatutos, né? Se eles andassem na presença do Senhor, nenhuma enfermidade que havia ferido o Egito ia chegar até eles, porque o Senhor nosso Deus, que é o mesmo Deus que nós servimos, é o Senhor que sara. E quando o Senhor falou isso, ele falou logo depois que o povo
havia atravessado o Mar Vermelho. Ele disse isso, Moisés estava tão alegre com o povo. Se os irmãos forem ler o capítulo 15 de Êxodo, vai dizer que o povo de Israel estava muito feliz com Deus, porque havia acabado de passar o Mar Vermelho, e eles estavam cantando louvores, onde dizia que eles atravessaram o mar em terra seca, no meio do mar. Muitas pessoas querem achar lógica para isso, mas as coisas de Deus, irmãos, não tem lógica. As coisas de Deus é o sobrenatural mesmo. Porque se nós formos esperar as coisas lógicas de Deus, a lógica nós podemos fazer. Mas as sobrenaturais, aquelas que não têm lógica, é a que Deus faz. E o que Deus fez ali com aquele povo foi o sobrenatural, né? A gente até fala que foram os prodígios e maravilhas que Deus fez. Porque Deus, Ele feriu a um povo, né? E livrou outro povo de tudo aquilo que ele estava ferindo naquela terra. O povo do egípcio ele feriu, e o povo de Israel ficou ileso. Então nós vemos que Deus, irmãos, Ele faz coisas sobrenaturais para o povo dele, né? Então nós vemos que o povo estava ali cantando e dizendo que eles haviam passado o mar, atravessado pelo meio do mar, pisando em terra seca. E quando eles chegaram do outro lado, o vento veio e fechou as águas, e eles viram corpos, milhares de corpos, boiando sobre o mar, como se tivesse o mar uma nata. É assim que a palavra de Deus relata nesse capítulo de Êxodo. Então eles viram um livramento muito grande. E eles estavam muito alegres com o Senhor. Então eles estavam fazendo aqueles cânticos, todas aquelas ofertas para Deus, aonde Deus falou isso para eles, né? Mas, irmãos, o que o Senhor me levou a meditar, na verdade, foi que, por muitas das vezes, nós, na verdade, somos o povo de Israel de hoje. E nós, irmãos, não somos diferentes daquele povo de Israel. Nós vivemos em outra época, mas nós pertencemos ao mesmo Deus de Israel. Quando nós falamos assim, Deus de Israel é o nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o nosso Deus. E, irmãos, e muitas das vezes, quando nós olhamos a história daquele povo, a gente se maravilha, né? Porque está aqui relatado justamente para nós nos alegrar mesmo e ver quão grandes coisas que o Senhor pode fazer na nossa vida. Mas por muitas das vezes, irmãos, nós que servimos ao Senhor, queremos viver aqui, neste mundo, nessa terra onde nós peregrinamos, nós exatamente na nossa pátria brasileira, nós queremos viver aqui a mil maravilhas. Mas, irmãos, não existe mil maravilhas aqui nessa terra onde nós peregrinamos. A mil maravilhas nós vamos viver na glória, no céu. Aqui onde nós peregrinamos, nós vamos ver este povo que o Senhor tirou eles do Egito, aonde eles viviam debaixo da escravidão, e eles saíram de lá todos felizes, porque o Senhor havia tirado eles da escravidão. Mas assim que eles saíram do Egito, eles começaram a ser perseguidos. Então nós vemos que nós que somos o povo de Israel de hoje, não somos diferentes daquele povo. O Senhor nos tirou do Egito. O Senhor nos tirou da terra do Egito. Nós não somos mais escravos do Egito. Mas assim que você vem para Jesus, que você entende a sua salvação e você anela a terra prometida, porque salvação, irmãos, não tem nada a ver com bens material, não tem nada a ver com coisas carnais. Salvação é você ser salvo, é a sua alma voltar para Deus.
é você não perder, não entrar pela morte eterna, né? E sim, a pegar a força, né? O céu é tomado à força, a palavra de Deus fala. Então é você pegar aquilo que já é teu, que Deus já deu para nós, que é a nossa salvação. Então, quando nós aceitamos a Jesus e começamos a andar na presença do Senhor, as perseguições vêm. Você começa a ser perseguido pelo pecado. Porque o pecado, ele vai te armar um laço atrás do outro para você cair nele. E ele começa a te perseguir, como aquele povo. Só que nós temos que ser como o povo de Israel, irmãos. Marchar. Não desistir da terra prometida. Não desistir de entrar no céu. Nós temos que não abrir mão do céu. Aquele povo não abriu mão da terra prometida. E eu tenho certeza, irmãos, que é como aquele povo todo caminhando. A fé deles não era iguais. A fé de Moisés era uma, porque Deus havia falado com Moisés face a face. A fé de Arão era outra, porque ele ouviu de Moisés. E o povo tinha outra. Porque cada um de nós, não dá para medir o tamanho da nossa fé. Porque cada um, nós somos indivíduos diferentes. Só que eu acredito, irmãos, que aquele povo, mesmo eles não tendo, vamos dizer assim, um nível de fé igual, eles não desistiram. Mesmo aquele que estava fraco na fé, ele caminhava. O Senhor quer que você caminhe, que você não desista de entrar no céu. Não desista daquilo que Ele prometeu para você. Você está se achando que você está fraco? Caminha com o povo que vai para o céu. É melhor você caminhar sem forças na presença de Deus do que ser forte no Egito. Do que você ter muita força no mundo. É melhor você ficar na presença de Deus, porque aquele que pode renovar as suas forças está neste lugar. Aquele que pode te erguer e te fazer caminhar está neste lugar, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, quando aquele povo começou a caminhar, Deus os libertou do Egito, mas não ficou às 1000 maravilhas, porque eles deram de frente com o mar. E nós conhecemos a história, que o Senhor abriu o mar e eles passaram o mar. Que vitória gloriosa que eles tiveram. Mas depois, irmãos, não parou aí. Não foi a 1000 maravilhas. Depois que eles passaram o mar, eles ainda tiveram que caminhar. Antes deles chegarem no mar, na verdade, quando eles estavam sendo perseguidos, o Senhor mandava uma nuvem de fogo, a palavra de Deus nos diz, à noite, para que eles pudessem caminhar mesmo na hora da perseguição, mesmo quando eles estavam sendo perseguidos, de noite eles pudessem se distanciar mais do inimigo, e de dia a nuvem para que eles pudessem caminhar no meio do sol. O Senhor estava diante deles todos os momentos. E quando eu estava meditando sobre essa palavra, irmãos, eu comecei a imaginar como que eu estou dizendo nessa terra que nós peregrinamos, porque nós estamos falando do Brasil. Mas como quando nós saímos do Egito, é necessário na nossa vida essa proteção de Deus. O Senhor ia diante de nós, irmãos. Porque em meio ao caos, esse calor todo que o Brasil está passando, não vamos falar de sol, né? Porque na verdade nós estamos até no inverno. Mas eu estou falando desses rumores, dessas coisas politicamente passando terrível, dessas desfalque, de tudo que o Brasil está passando, irmãos. Como é bom que o Senhor coloque a nuvem para que esse sol tão ardente não venha fadigar nós na nossa caminhada, que nós queiramos desistir e ficar pelo caminho. Como é necessário
a nuvem de fogo que o Senhor coloca para nós caminharmos na escuridão que o Brasil caminha, de crimes, de violência. Como é necessário para nós essa luz para que ilumine nós nas trevas, para que nós não venhamos a nos perder no meio da escuridão que o Brasil se encontra. E quando nós falamos sobre isso, eu entendo que, irmãos, a gente pode passar o que for, nós podemos passar o que for, que o socorro de Deus sempre vem. Mas nós não vamos viver a mil maravilhas nesse Brasil, né? Que nós não podemos desistir do Brasil. Nós temos que orar pelo Brasil, nós temos que clamar pelo Brasil, mas nós temos que almejar o céu, que é a nossa pátria celestial. Nós temos que saber que por aqui a gente vai, estamos de passagem por esse tempo, né? Mas uma coisa é certa, irmãos, que nós que somos o povo de Israel, que de hoje, nós temos a mesma palavra que eu li em Êxodo. Eu li para vocês o capítulo 15, né? 13, né? 15. Mas no 13, 21 e 22, porque eu li todos esses capítulos, aí eu marquei esse para estar lendo, que diz assim, irmão: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O que eu quero dizer para os irmãos é que, irmãos, nunca o Senhor tirou de sobre você e de sobre mim a proteção dele. Ele sempre tem nos protegido, porque Ele não quer que nós paramos de caminhar, nem de dia e nem de noite. Nem quando tudo está ardendo, o Senhor Ele tem te dado socorro, e você tem conseguido prosseguir mesmo com suas poucas forças. O Senhor, irmãos, Ele tem nos carregado no colo. E quando é de noite, o Senhor também não tem tirado de sobre você a proteção dEle. E você pode caminhar sabendo que o Senhor, o Deus de Israel, está com você. Ele está comigo. Ele não está, irmãos, interessado em números. Porque se Deus tivesse interessado em números, Ele tinha dado uma ordem, igual Ele disse assim: haja luz, houve luz. Ele ia dizer assim: que os homens me adorem. E nós íamos adorar Ele, toda a humanidade, todo mundo que Ele criou, ia adorar a Deus, porque com a palavra dEle tudo se faz. Mas o Senhor, Ele quer que nós o amemos de verdade, em espírito e em verdade o adoremos. O Senhor, Ele está dando livre-arbítrio para mim e para você, mas Ele mostra para nós que é para nós caminharmos como o povo de Israel. Caminhar, almejar o céu, almejar a terra prometida. Aqui para aquele povo era a terra prometida que manava leite e mel. Para nós é onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, nem dor. É para esse lugar que nós estamos caminhando. Nós queremos chegar neste lugar, porque aqui nós sofremos, aqui nós choramos, aqui nós temos perdas, aqui nós morremos. Mas para este lugar que nós estamos caminhando, tudo isso não vai existir mais. E aquele povo, depois de caminhar, passar pelo mar, foi a mil maravilhas? Não. Eles tiveram que entrar no deserto. E ali caminharam 40 anos, mas nunca o Senhor os desamparou. O Senhor sempre esteve do lado do povo de Israel.
O que o Senhor estava falando no meu coração é dizendo que em meio tudo a esse tumulto que nós estamos vivendo, o Senhor está à nossa frente. O Senhor está comigo e com você. As pessoas às vezes nem entendem o que o Senhor fez, né? Lá no Egito, porque aquelas pragas não atingiu ao povo de Israel. Mas o Senhor, Ele está dizendo para nós, irmãos, que nós somos o povo dEle, que Ele está diante de nós. E Ele está dizendo, olha, se você ouvides, atento, para nós ficarmos atentos à voz do Senhor. O Senhor fala conosco todas as vezes que nós o buscamos. O Senhor, Ele fala que o que busca, encontra. Então o Senhor, Ele fala conosco, né? Nós buscamos a Ele fala conosco. E Ele fala, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto, diante dos olhos de Deus, e se nós inclinarmos os nossos ouvidos aos mandamentos dEle, e guardar os estatutos dEle, Ele fala que nenhuma praga, nenhuma enfermidade que feriu ao Egito, vai ferir a nós. Porque Ele é o nosso Deus que nos sara. Então, irmãos, o Senhor, Ele está dizendo para nós assim, olha, se nós queremos nos defender de tudo que está vindo sobre essa nação, de tudo que está vindo sobre o Brasil, é nós sabermos que por aqui nós estamos peregrinando. É nós entendermos que nós podemos estar perseguindo, pode estar perseguindo cada um de nós, pode ter um mar na frente, ou nós podemos estar no deserto. O Senhor está conosco. E o Brasil passa por fases assim. Mas o Senhor quer dizer que não é para nós desesperarmos, é para nós buscarmos Ele, ouvir a voz dEle, andar na presença dEle, ser reto. A palavra de Deus sempre nos ensina que é para nós sermos fiel até a morte. Nós ouvimos às vezes o hino brasileiro, nós vemos como que é gostoso. Eu amo essa terra que o Senhor deu para mim peregrinar. Eu amo. O Brasil é lindo. O Brasil é maravilhoso. Pena que é mal administrado. Mas o Brasil é um país realmente, como diz o hino nacional, esplêndido, maravilhoso. E a gente vê que as pessoas cantam, e muitas das vezes as pessoas até bate no peito, faz reverência, né? Por essa pátria maravilhosa que o Senhor nos deu. Mas o Senhor, e olha que o Brasil tá difícil, né? Às vezes dá vergonha para falar lá fora que somos brasileiros, por causa de tanta coisa que acontece no Brasil. Mas nós não desistimos do Brasil, né? Nós gostamos dessa terra. E o Senhor quer que nós, irmãos, com muito mais ímpeto, com muito mais honra, almejamos a pátria celestial. O Brasil nós estamos vendo, irmãos, e realmente ele é lindo, maravilhoso. Mas aquilo que nos espera, a palavra de Deus é muito clara, que olho nenhum viu, nunca desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós, que é essa pátria celestial. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que o que espera eu e você já existe antes mesmo de nós existirmos. Então é uma coisa muito esplêndida, né? Porque antes do Senhor criar o mundo, Ele já separou eu e você para Ele. Ele já nos escolheu. Ele já fez todas as coisas tão corretas, que por mais que as pessoas não entendam o porquê que nasceu, o porquê que eu existo, porquê que eu vim ao mundo, você veio para ser filho de Deus. Você veio para ter o direito de morar no céu. Não tem como ir morar no céu sem peregrinar por este mundo. Não tem como você ir morar no céu sem você conhecer a história do Criador do céu. Sem você aceitar o Salvador, Jesus Cristo. Você precisa
conhecer o Criador do céu, para você alcançar o céu. E quando nós meditamos, irmãos, tudo isso que o povo de Israel passa, porque se nós formos falar detalhadamente tudo que o povo de Israel passou, é muito tempo. Mas nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a entender. E nós, irmãos, nos colocando como o povo de Deus que habita aqui neste Brasil, nós verdadeiramente temos que amar o Brasil, orar pelo Brasil. Como a pastora antecedeu na palavra da semeadura, ela disse uma coisa que é verdade, irmãos. A desigualdade, que coisa triste para o Brasil, muito triste. Nós vimos esses jogadores de futebol e nós, mesmo passando por escassez, muitas das vezes, estava lá feliz, torcendo para o nosso país trazer a medalha. Uma medalha que em valor de dinheiro não significa muito, mas para o país significa muito, porque venceu todos os outros países, é campeão. E nós sabemos, irmãos, ali que tem jogadores ali que ganham 7 mil reais por hora. Ele não trabalha 8 horas, mas ele ganha 7 mil reais por hora não trabalhada do dia, 24 vezes 7 mil. Isso vezes 30, vezes 360 dias. Enquanto nós, irmãos, somos assalariados. Trabalhou a vida inteira. As pessoas que são aposentadas trabalhou muito, muito por essa nação. E trabalhou, suou muito. E é assalariado. Quem carrega o Brasil nas costas não ganha nada. Mas aqueles que fazem pouco para o Brasil, para a construção do Brasil, ganha milhões. A desigualdade é muito grande. Então o Brasil é carente, sim. O Brasil é carente de nós colocarmos os nossos joelhos no chão e orarmos e clamarmos pela nossa terra. Porque nós somos o povo dessa terra, o povo dessa nação, que clama ao Senhor. A palavra de Deus disse, o irmão Anderson, quando pregou aqui, ele disse isso, é verdade, que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O nosso Brasil tem bastante cristão, irmãos, mas nós sabemos que o Brasil, existe muitos santos para o Brasil, padroeiros, né? Existe a padroeira do Brasil. Então ele não é uma nação que realmente está clamando ao Senhor. Ele é uma nação que busca muitas soluções fora do Senhor. Porque se ele fosse uma nação cujo Deus é o Senhor, o presidente ia falar como fez lá em Nínive, que o irmão Anderson trouxe a palavra. Ele ia falar, olha, vamos nos humilhar, vamos descer o nosso rosto ao pó e vamos clamar a Deus para ver se ainda há uma esperança para o Brasil. Mas não, cada um quer correr atrás do que diz respeito próprio. Quanto mais poder, mais ganância. Mas, irmãos, nós sabemos que também o Senhor falou para Abraão que ele não destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra se ali estivesse justos. E o Senhor olha para o Brasil e vê a cada um de nós, irmãos, o povo de Israel que está peregrinando aqui. E o Senhor nos tem como justos, porque o Senhor já justificou todos os nossos pecados. Não que nós não somos pecadores, mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E quando eu estou dizendo isso, porque, irmãos, nós podemos ser meia dúzia de gato pingado, vamos dizer assim, perto do Brasil.
Mas nós amamos a nossa pátria, que é o chão que o Senhor deu para nós andarmos aqui. O Senhor nos deu aqui alimento, nos deu aqui vestes, nos deu um chão, deu um teto, e nós amamos essa pátria. Então, irmãos, se nós somos os justos do Brasil, vamos nós dobrarmos os nossos joelhos e clamar, chorar pela nossa terra, clamar pela nossa terra. Nós sabemos que não vai ser a mil maravilhas, como eu disse, não vai. Mas que nós, irmãos, possamos caminhar por essa terra, passar aqui e ver os livramentos que o Senhor vai dar para mim e para você, enquanto nós peregrinarmos por aqui. Porque o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor, Ele não está com ouvidos tapados que não pode ouvir-nos. E numa campanha tão simples como essa, nós não sabemos o que o Senhor vai fazer por essa nação, mas nós sabemos que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor não ia despertar-nos simplesmente para nós virmos aqui e ficar numa campanha para nada. Nós temos que fazer e confiar que o Senhor, algo vai mudar no Brasil a nosso favor. E é por isso que o Senhor nos moveu para orar para o Brasil. Eu quero terminar lendo 2 Crônicas 7,14. Que nos diz assim, irmãos: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor está falando de nós, não é do povo que não conhece a Ele. Ele está falando de mim e de você, que chama pelo nome dEle. Nós precisamos se humilhar e orar e buscar a face do nosso Deus e converter cada um de nós dos nossos maus caminhos, porque nós não somos perfeitos. Aí o Senhor vai nos ouvir, irmão, lá do céu, e Ele vai perdoar os nossos erros, os nossos pecados, e vai sarar a nossa terra. Eu creio nessa palavra, amém? Eu agradeço a oportunidade e convido a pastora, em nome de Jesus, para tomar a palavra. Aleluia. Vamos estar orando? Vamos ficar em pé, vamos estar orando. Ministério monoteísta. Oh, 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 oh. Hey, hey, hey. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Oh, oh, oh.